Olá, está no ar o TV Câmara Especial. No primeiro programa da série, vamos falar sobre o ex-vereador Clóvis Ilgen Fritz, que hoje, 13 de março, faria 85 anos. Foi na gestão de Clóvis Ilgen Fritz, como presidente do Legislativo em 1997, que ocorreu a implantação da TV Câmara. Vamos falar sobre tudo isso com os nossos convidados aqui no estúdio e para este programa de abertura desta série estão aqui comigo o Paulo Soares, arquiteto e urbanista, ex-assessor de Clóvis Ilgen Fritz. Também está aqui comigo o vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores. E ainda, completando o nosso time de debatedores, o Thiago Rosman da Silva, arquiteto e urbanista, filho de Clóvis Ilgen Fritz. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje, o programa que está abrindo esta série, do TV Câmara Especial, para a gente resgatar memórias da história, de alguns parlamentares, algumas personalidades que fizeram essa trajetória política, bonita aqui na capital gaúcha, deixando um legado tanto para a Câmara quanto para Porto Alegre. Deixa eu começar então com o vereador Adelicel, agradecendo pela presença, até porque o vereador que nos provocou para fazer esse programa. Entrou na redação aqui, deixa eu contar o bastidor, vereador? Entrou na redação ali, nós temos que fazer um programa em alusão à memória de Clóvis Ilgen Fritz, porque tem também, além de ser um personagem da história política da cidade, também toca muito a TV Câmara, porque foi em 1997 que foi implementada a TV Câmara na gestão presidência do vereador Clóvis Ilgen Fritz. Vereador, seja bem-vindo aqui. Em 1997 o senhor também era vereador, colega, Estava começando. Começando, Bom, para nós é uma grande satisfação poder inaugurar essa nova série da TV Câmara de memória. Eu sou um sujeito que tenho discutido muito a necessidade do resgate de memórias. E acho que em bom momento a gente começa com Clóvis Ilgen Fritz da Silva, que propôs, implantou e batalhou muito para que a TV Câmara fosse instalada. Isso mudou muito o parlamento, porque assim as pessoas podem acompanhar as sessões, as comissões, todos os debates. Então é uma coisa que frutificou junto com a rádio web. E também a questão de que hoje Clóvis faria 85 anos. E também no momento que se discute muito o tema de urbanismo em Porto Alegre. A gente já deveria estar discutindo a revisão do plano diretor, mas ela ficará para o ano que vem, pós-eleições. Então é um grande momento também de preparar o debate, a cidade, a discussão. Porto Alegre sempre discutiu muito a questão urbanística nos últimos anos, principalmente a questão das alturas, recuos, enfim, as nossas edificações. Então é um grande momento e um prazer estar aqui junto com o Paulo Soares, que trabalhou aqui na Câmara, junto com o Clóvis, e com o nosso amigo Thiago Rosman da Silva, que é o filho do Clóvis. Muito bem, antes de passar para o Thiago, trazer esse lado também familiar, deixa eu ler um pouquinho da trajetória, muito breve aqui, para o nosso telespectador também avivar a sua memória, ter esse resgate aqui que a gente está fazendo, e qualquer dado que, enfim, possa não estar batendo aqui, os senhores também têm toda a liberdade para nos corrigir e trazer a informação correta, mas vamos lá então, para o nosso telespectador também ficar por dentro do contexto do que a gente está falando por aqui. Clóvis Ilgen Fritz da Silva nasceu em Ijuí, em 13 de março de 1939. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele elegeu-se vereador pela legenda do Partido dos Trabalhadores, foi vereador nos períodos de 89 a 92, de 93 a 96 e de 97 a 2000. Em 97 foi presidente da Câmara aqui de Porto Alegre. Concorreu a deputado federal na eleição de 1998, ficando na suplência, tendo assumido o cargo em 2001. Foi secretário do Planejamento Municipal entre 89 e 90, secretário de Estado da Coordenação e Planejamento entre 99 e 2001. Faleceu no dia 23 de novembro de 2019, aos 80 anos. Teve o velório aqui, no Legislativo Municipal, que era tão familiar, ao vereador Clóvis Ilgen Fritz. Thiago Rosman, seja muito bem-vindo aqui ao nosso TV Câmara Especial. Muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho, hoje é aniversário, É aniversário do seu pai. Então, bem-vindo ao programa, trazendo esse lado mais familiar, mais humano aqui também. Eu queria primeiro agradecer o convite, a iniciativa do Adeli, o convite de vocês, essa oportunidade de poder
né, trazer um pouco dessa história, desse legado, tanto político, né, mas mais também uma questão familiar, assim, que eu acho que é bem interessante de trazer. É uma casa, né, na qual o pai teve um período bastante longo, né, de trabalho, de convivência aqui dentro. Ele iniciou, inclusive, na Prefeitura Velha, né, quando a Câmara ainda era lá, como assessor, depois trabalhou como assessor aqui nesse edifício, inclusive para concluir o edifício, para poder fazer a transferência, né, da sede da Câmara para cá, e depois, nesse longo período como vereador, com muitas iniciativas, né, que eu acho que são iniciativas, grande parte delas pioneiras nacionalmente, né, iniciativas em benefício da cidade, a partir também dessa sua formação de arquiteto, de urbanista, de conhecedor, né, da cidade. Então, é muito alegre, muito satisfeito aqui de poder, né, conversar com vocês e poder trazer, né, ou seja, recuperar, né, algumas memórias, né, do trabalho, da atividade dele. Perfeito. Isso é importante também, né? A visão de cidade, né? Que a gente quer entrar um pouquinho também mais nesse tema, né? Até para fazer um comparativo, né, daquele momento, né, e desse momento que a gente está vivendo hoje. Não antes sem trazer aqui o Paulo Soares, né, arquiteto urbanista também, e foi ex-assessor, né, de Clóvis Jürgen Fritz aqui no Legislativo Municipal. Seja bem-vindo ao programa, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente também, contribuindo com a memória da casa. O que dá para lembrar daquela época, né, Paulo? Bastante coisa, né? Primeiro também agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, né, retornar aqui, rever o amigo Adelicel, né, retornar à casa, né, na Câmara Municipal. Eu trabalhei por 10 anos na Câmara, né, então vim trabalhar aqui na Câmara inicialmente para ocupar o cargo de assessor técnico, que o Clóvis também já tinha trabalhado nesse mesmo cargo. Vim para cuidar um pouco, assessorar a mesa diretora e também para tocar as obras. O prédio era inacabado, isso na década, lá em 1990, então faz um bom tempo. E a partir depois, além desse cargo, quando o Clóvis assumiu, né, a vereança em 1990, eu fui trabalhar no gabinete do Clóvis. O Clóvis sempre para mim foi uma referência, já na minha época de faculdade, era o presidente do sindicato, o presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, era uma grande referência profissional, né, e depois se tornou uma grande referência política também para mim. E comecei em 1990 aqui trabalhando na Câmara e fiquei por 10 anos, né, então acompanhei a trajetória do Clóvis aqui como vereador, né, em todos os seus mandatos, e teve essa oportunidade, né, quando o Clóvis foi presidente, da gente então implementar a TV Câmara. Então foi um trabalho que eu acho que vem naquela esteira do Clóvis, até do seu mandato. Se olhar a trajetória dos seus 3 mandatos do Clóvis, ele sempre pautou pela participação da sociedade, pela a busca de que o poder, tanto executivo como legislativo, fosse democratizado, né? Que as pessoas pudessem participar das decisões dos gestores públicos. Então a TV Câmara também tem um pouco dessa ideia, né, dessa construção, que não era só do Clóvis, era uma construção coletiva, né, muito forte na década de 90, né, que era essa, assim, de democratizar a administração. Então a TV Câmara veio também nessa ideia de que, bom, vamos descobrir o que está sendo discutido dentro do Legislativo, o que os vereadores estão propondo, quais são as votações. Então, assim, foi um momento importante, marcante, eu acho, de popularizar também o papel, a importância dos vereadores no processo da cidade, né? A transparência, né, do trabalho do Legislativo, ajudar nesse processo. Exatamente. Né? Para a gente contextualizar também, né, antes de passar aqui para o vereador Adeli, né, que é 97, um ano antes, tinha ocorrido as eleições municipais, né, vereador? Então, lembrando que naquela época nós tínhamos 33 vereadores, né? 33 vereadores. Foi eleito o prefeito Raul Ponte, o vice José Fortunati, e o vereador Adeli estava na vereança aqui, né, começando naquela legislatura. O que dá para lembrar, vereador, dos bastidores aí, das discussões em torno da implantação da TV, o que se trazia nesse debate, os principais temas, o que estava em voga naquele momento? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nunca há consenso em nada, mesmo nas melhores ideias. Eu me lembro que havia pessoas que contestavam, imagina, TV Câmara, quem é que vai assistir, vamos gastar dinheiro. Mas foi só instalar a TV Câmara que todo mundo calou o bico, né? Todo mundo achou muito bom, começou a participar, teve debates interessantes desde o início aqui, porque a TV Câmara sempre também foi essa questão
de dar vez e voz a todos os vereadores, né? Então, acho que isso aí foi um passo importantíssimo. E como disse o Paulo, o Clóvis é uma pessoa que soube, como poucos, trazer pessoas para a atividade em geral. Foi assim na política, foi assim nas suas ações. Imagine criar um sindicato de arquitetos, que é uma categoria que trabalha muito individualmente no seu escritório. Ele ajudou a consolidar os sindicatos arquitetos, depois na Federação Nacional dos Arquitetos, unir essa categoria em nível nacional. E aqui dentro da Câmara sempre foi um sujeito que buscou a pacificação de ânimos. Além disso, quando passou pelo governo, eu me lembro de que o Clóvis sempre foi um sujeito de linha de frente, de estar na comunidade, escutando a comunidade. Ele era um sujeito da escuta, né? Então, acho que o Clóvis tem esses grandes méritos de um político que, às vezes, com o seu perfil, nos faz falta em alguns momentos. E Porto Alegre passou algum tempo com muita pouca discussão sobre o urbanismo. Depois do plano diretor de 79, não havia esse grande debate. Mas foi exatamente em 99, o Clóvis ainda estava aqui como vereador, foi um ano muito importante da discussão do plano diretor, onde nós consolidamos o grande plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental. Foi um momento de trazer técnicos, profissionais, trazer as comunidades, né? As comunidades tiveram muita vez e voz aqui naquele momento, graças a essa questão de abrir a Câmara Municipal, abrir esse espaço para o grande debate sobre o urbanismo. Faz falta o grande debate do urbanismo. A gente viu depois uma certa recaída novamente e hoje a sociedade civil está muito mais organizada. Tivemos inclusive conflitos agora dentro do Conselho Municipal, um embate entre sociedade civil organizada, a população e o poder público municipal sobre a formatação das pessoas no Conselho e a eleição do Conselho Municipal por regiões. São 8 regiões e houve muito embate, mas isso também mostra algo positivo. A sociedade está muito atenta e o urbanismo é um grande debate no momento. Tiago, seguisse, né, a mesma carreira do pai ali, né, como arquiteto e urbanista, né? Como é que era esse convívio assim familiar, né, trazendo essa questão profissional, mas também política, né? Como é que era o dia a dia ali em casa? Esse debate ele acontecia em casa também? Como é que era essa questão mais próxima? Assim? Não, eu me lembro de muito pequeno acompanhar o pai em obras, né, ir no escritório, ou seja, estar sempre envolvido. Eu me lembro, o pai tinha uma obra do IRFA, né, que é o Instituto da Febre Aftosa, né, que era na região sul aqui de Porto Alegre. E eu me lembro de ir com ele acompanhar a obra e tal, e trazer os porquinhos da Índia, as cobaias e tal, né. Então, e no escritório também, me lembro de estar sempre, né, circulando por ali quando era criança, né, o escritório que sempre foi muito movimentado. E depois na atividade política dele também, né, envolvimento grande com o sindicato, então, ou seja, tinha esse exemplo, né, essa referência, né, dentro de casa, né, então a minha mãe também, né, com uma atuação, né, na associação de professores, ou seja, tendo a sua atuação política também, então isso sempre foi muito presente, né, e o pai vem de uma família também que sempre teve essa presença na política, né, a política profissional, a política partidária, ou seja, então é algo que sempre foi, né, do dia a dia, né, da nossa convivência. E a escolha da profissão, né, eu vou confessar que na véspera da inscrição no vestibular eu não tinha certeza ainda, né, então tinha aí algumas dúvidas, né, que acho que são muito comuns também, né, num jovem lá de 16, 17 anos, e me inscrevi, né, acabei me inscrevendo para arquitetura e acertei, né, então acho que, ou seja, tendo esse exemplo, né, dentro de casa, conhecendo, né, eu acho que acertei na escolha, né, uma escolha como é imatura, né, porém, né, acertada, e desenvolvo, né, esse trabalho de arquiteto desde então e também, né, atividade pessoal minha no IAB, né, no CAL, ou seja, nas associações profissionais. Então, com certeza essa referência ela vem,
né, de casa, do pai, dos meus tios, seja da família toda. Quer dizer, um lar efervescente nesse sentido, assim, de conhecimento, de debate. Com certeza. E também eu acho que a gente está num momento também da política que a possibilidade de diálogo ela está bloqueada, né? Ou seja, a gente não consegue dialogar, divergir, sem que isso vire uma briga, uma pessoalização, vire processos judiciais ou ações violentas. E eu vejo que o pai, com posições firmes e na defesa das suas convicções, ele sempre teve a condição, a generosidade de discutir isso, né, de uma maneira, ou seja, com afeto, né, para não precisar divergir a ponto, né, de inviabilizar relações pessoais. Então eu me lembro, aí o Paulinho e o Adeli podem, né, confirmar, mas o pai tinha grandes amigos, né, na bancada da direita, lá o Dib, Pedro Américo Leal, Pujol. É provável que eles não tenham votado muitas coisas junto aqui na Câmara, mas tinha uma convivência, tinha uma relação pessoal saudável, né, apesar das divergências políticas. E hoje isso parece tão difícil, né? Então acho que essa é uma qualidade também que ele tinha, ou seja, que ele trouxe, né, tinha na vida pessoal e trouxe para a política, essa possibilidade de divergir, né, sem que isso se torne uma relação violenta, uma relação, né, conflituosa. Belicosa. Né? Belicosa, exatamente. Nesse sentido que eu queria fazer essa pergunta para o Paulo Soares aqui, nesse sentido que acompanha muito de perto ali o trabalho do Clóvis, né? Isso que o vereador Adeli já trazia, né? Esse caráter de busca de consenso, né? Nas discussões, nos debates, né? Confirmada pelo Tiago. Como é que lembrança tens, assim, de algum fato que possa trazer, assim, porque a gente sabe, né, são 33 vereadores, hoje são 36, né, mas são 33 na época, pensamentos, cada um com o seu pensamento ali, como é que era lidar com isso, assim, como é que ele administrava, né, essa divergência, como é que ela administrava esse embate de ideias, digamos assim, né, como é que era a lida diária, assim? Eu acho assim, importante a gente também situar, né? O Clóvis foi vereador na década de 90, então assim, né? Na época, então ele era um vereador de situação, né? Então assim, o governo era do mesmo partido dele, então assim, ele era e ele sempre buscou e tinha, via de regras, tinha a maioria aqui na Câmara, né? Então assim, a maioria da bancada, então assim, era de uma certa forma fácil, né, fazer essa imposição, né, mas não era o perfil, né? O perfil era justamente esse, né, de buscar consenso. Então isso se colocou sempre no plenário, né? O Clóvis tinha sempre uma defesa muito firme das posições, né, muito contundente no plenário, mas com essa questão que o próprio Tiago nos traz aqui e o Adeli coloca, que era esse respeito, né, quanto às posições contrárias. Então, sempre o Clóvis teve essa posição de diálogo, né? Então, assim, ele transitava no plenário de uma forma muito tranquila, né, tanto para a direita quanto à esquerda, né? Então, assim, e eram pessoas que eram amigas, né? Tipo, realmente ele tinha uma relação de amizade com todos os vereadores aqui dentro. E o Clóvis, na construção dos seus projetos, também tinha essa necessidade de discutir muito, construir, né? Então, assim, teve projetos de envergadura, como a questão dos veículos de publicidade, mobiliário urbano. Mobiliário urbano foi uma lei muito marcante que o Clóvis fez e que construiu isso ao longo de anos, conversando com todos os segmentos, fazendo toda uma construção. Era o perfil do Clóvis, essa busca de consensos, né? Então, assim, e que ele certamente, eu acho que começou lá na vida, né, na entidade, depois no sindicato, né, no IAB, no sindicato, depois na federação, essa construção de consenso. E o Clóvis traz isso para a política e isso repercute aqui dentro da Câmara. E, como eu digo, sempre nunca fez uma imposição, né? Sempre foi uma construção. Acho que é uma coisa marcante, digamos assim, do seu mandato, né? Vereador Adeli, que estava lá, e nesse momento aqui, o senhor sente essa diferença, né, em termos de debate ampliado do ponto de vista de busca de consenso em algum projeto para a cidade, atravancado pela questão ideológica, que esse debate fica mais nesse nível e menos num debate mais profícuo para Porto Alegre? Eu vou pegar exatamente o exemplo do mobiliário urbano, né, que demorou muito tempo chegar a um consenso, né?
consenso não propriamente, mas de uma amplíssima maioria, construído através do debate. O Clóvis sempre foi uma referência para mim. Eu sou partidariamente da mesma época que estivemos juntos na construção do partido, da direção executiva, e sempre estivemos alinhados na mesma chapa, né? Seja em nível local, estadual ou nacional, sempre estivemos juntos, né? Construindo. E teve alguns momentos incríveis, assim, como o Clóvis, por exemplo, começou a questão do movimento sindical com o Olívio Dutra, etc. e tal. Em 94, nós tivemos uma divergência e tivemos eu e o Clóvis numa chapa, o Olívio noutra chapa, e isso não tisnou em nada a nossa relação interna. Né? E aqui é a mesma coisa. Aqui se discutia muito, mas o PT no governo, o Clóvis liderou a bancada, esteve na presidência, nós nunca impusemos, nós íamos ganhando a Câmara, a oposição na época, para as nossas posições. Às vezes se divergia, se votava de forma diferente, mas nunca foi uma coisa de imposição, tipo rolo compressor. Isso nunca existiu da nossa parte. Eu aprendi muito com isso e aprendi também que tem que ser generoso quando a gente erra. O Clóvis sempre foi o sujeito que, quando achava que tinha errado, tinha essa grandeza de parar, dar um passo atrás e reconhecer. Eu também já errei. Quem não erra, ainda mais no parlamento, momentos de confusão, debate, de enfrentamento, agora é muito mais difícil, né? Muito mais difícil porque há um propósito em algumas pessoas no parlamento brasileiro, seja no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia, e aqui também, aqui muito, né? De confronto pelo confronto, para consolidar, digamos, áreas de interesse, ou seja, para marcar posição, não para a cidade como um todo. Eu vejo sempre o interesse da cidade como um todo. Eu sempre digo, eu não critico por criticar, eu critico quando é necessário criticar e sei reconhecer quando alguma coisa é bem feita. Por exemplo, houve muita divergência sobre a questão da beira do Guaíba, que comumente se chama hoje de Orla. Tá? No entanto, a obra está feita, independentemente dos erros e acertos para consolidar toda essa margem aqui do rio, há coisas positivas agora, e agora a gente tem que ajudar a que ela tenha mais vida e que mais pessoas possam usufruir do dinheiro público aqui aplicado. A mesma coisa na recuperação de prédios. Tá? Temos divergência, por exemplo, sobre o uso da usina do gasômetro. No entanto, nós vamos fazer de tudo para que ela seja a mais bem utilizada para o conjunto da população. O Clóvis foi muito isso. O Clóvis foi o sujeito de respeito às pessoas. Se tem um item da Constituição que o Clóvis sempre prezou, é a dignidade da pessoa humana. E eu sigo essa mesma trilha. Perfeito. Tiago, para a gente falar um pouquinho também sobre a visão do Clóvis do ponto de vista de projeto de cidade, né? O senhor também como arquiteto urbanista, né? Que comparação a gente faz? A cidade mudou muito, né? E muito rapidamente nos últimos anos, né? O que se pode comparar na visão que o vereador Clóvis tinha da cidade, a visão que se tem hoje e para onde se quer caminhar, assim, com o legado, né, que foi deixado pelo vereador Clóvis? Não, eu percebo dentro dessa linha de ampliar discussões, né, eu vejo que a Prefeitura de Porto Alegre e das grandes cidades brasileiras, ela tem radicalizado a sua opção ideológica. Então, o município, o poder público, a Câmara, que deveria ser um espaço de ampliar esse diálogo, de busca exatamente desses consensos, de garantir voz a todos os interessados no tema da cidade, no planejamento, no crescimento da cidade, né? Essas instituições públicas, elas têm escolhido um lado, né? E isso tem desequilibrado muito essa relação, né? Ou seja, a gente tem hoje o município, né, em geral, as prefeituras, os prefeitos, eles têm lado nessa disputa pela cidade. Em geral, é o lado, né, do poder econômico, que são os seus patrocinadores das suas campanhas, né? Então, mercado imobiliário, as empresas de ônibus, as concessões de lixo e outras, são quem patrocinam, né, essa apropriação, né, do poder público, né, dentro, ou seja, nessa discussão da cidade. Então, o município, que deveria atuar como um mediador, como um facilitador dessa discussão, a partir, claro, né, da sua postura ideológica, eleita pela comunidade, pelo povo, né,
Então tem uma postura, mas essa não pode ser um rolo compressor, não pode ser impositivo, né, exatamente porque a prefeitura atua em nome de todos, não apenas daqueles, né, que o elegeram ou que o patrocinaram, né? Então a gente tem hoje, eu acho que isso, quem sabe, radicalizado de uma maneira mais explícita, né? Ou seja, o poder econômico impondo, né, a prefeitos, a vereadores, a assembleias, etc., né, a sua visão, né, de mundo e de cidade. E até tem um episódio assim familiar, né, que eu acho que é muito representativo, quem sabe, né? Isso foi quando o pai foi eleito presidente, foi em 97, 96 então, né? Sim. Eu morava na Espanha e eu vim, né, passar o final do ano aqui em Porto Alegre. Né, eu me lembro de chegar em casa ali, um dia tinha, sei lá, 10, 12, 15 cestas de Natal, né, exatamente desses grupos empresariais, né, porque ele tinha virado presidente da Câmara, né? Então eu me lembro que o pai nos chamou, eu e meu irmão, diz, olha aqui, vocês estão vendo isso aqui? Ó? Então, ano que vem, vamos ver quantas cestas eu vou receber. Né? 2 cestas ele recebeu. Uma de vocês, né, funcionários da Câmara, e outra do pessoal do gabinete. Então, ou seja, é o poder econômico buscando, de uma maneira, quem sabe, sutil ou nem tanto, né, mas se aproximar, ou seja, né, virar um grande amigo, né, daquele que tem poder no momento para poder influenciar as suas pautas. Então, isso que parece um pouco sutil naquele momento, agora é muito explícito, né? Nós temos hoje prefeitos, vereadores, deputados que estão a serviço desses grupos, né? E, inclusive, alguns já assumem que estão a serviço, o que me parece algo bastante, né, impactante, né, de alguém se colocar, né, dessa maneira. Mas essas bancadas de lobby que nós temos na Câmara Federal, né, que são muito comuns, né, eu acho que é desvirtuar exatamente o papel, né, dessas instituições públicas, que elas devem atender, né, a partir de visões ideológicas, né, de grupos, né, e visões pessoais, mas elas devem atender ao conjunto da população e não apenas aquele interesse, né, pontual. Né. Como arquiteto e urbanista também, deixa eu fazer essa mesma questão para o Paulo, né? Como é que vês a cidade, né? Percebes a cidade daquele momento, né? Daquele recorte na história, né? Quando estavas próximo do Clóvis, ali como assessor, né, que ele tinha de cidade, que visão que tem de cidade hoje, né, também trazendo o teu lado profissional, tua bagagem profissional nesse sentido. Né? Certo. Realmente eu acho que aquele momento, né, que se viveu, década de 90 ali, era um momento diferente, né, da cidade. As cidades, elas estavam numa reconstrução, né, ou seja, teve a Constituição de 88, então essa década de 90 era das prefeituras tomarem iniciativas de democratização do processo, de ouvir a população, de construir. Então tinha várias prefeituras com essas iniciativas, né? Já, digamos assim, alinhadas com que o processo de abertura do país pós-golpe, a questão da Constituição de 88, quer dizer, então assim, a década de 90 era isso, era a reconstrução das cidades para que as pessoas participassem. Aí surge, né, por exemplo, o orçamento participativo, né, outras iniciativas nesse sentido, das pessoas participarem. Então, na realidade, é bem diferente do cenário que hoje a gente vive, né? Então, assim, que naquele momento também se pautava muito, se colocava muito a participação, a formação de conselhos, né? Então, assim, da população organizada participar efetivamente da construção e do planejamento participativo, ou seja, como é que a população podia ajudar o gestor público a construir essa cidade, ou seja, não ficando numa visão tecnocrática, né, ou simplesmente de um governante para impor essas questões na cidade. E isso se perdeu um pouco, né? Isso hoje que a gente vê justamente é esse contexto político hoje que interfere na questão do urbanismo. O urbanismo para a cidade, no meu ponto de vista, ela tem que ser feita junto com a população, discutida e com uma construção coletiva, a busca de consenso, porque são interesses que conflitam. Há interesses de mercado, né? Há interesses de segmentos da população. Isso tem que ser, digamos, de uma forma construída através, aí sim, do parlamento, que é importante ter essa abertura, essa discussão dentro do parlamento, e também do gestor, né? Quem está governando a cidade, né, através do prefeito, seus secretários, é importante a busca desses consensos, né? E estabelecer, digamos assim, que a cidade é para todos,
né? Isso o Clóvis falava sempre, né? A cidade é a nossa casa. Então, assim, isso era uma outra frase que o Clóvis sempre me lembrei agora. Então, assim, é essa ideia de que, olha, é para todos, né? E hoje o que a gente às vezes vê e percebe é que são segmentos que querem impor questões às cidades. Isso é muito ruim, né? Digamos assim, do ponto de vista de que ela sempre vai ser essa imposição ela é excludente. Então, assim, hoje nós temos uma cidade que às vezes é para poucos, né? E nós temos que justamente reverter essa situação. Eu lembro, por exemplo, do Clóvis com o trabalho do mobiliário urbano, né? Então, assim, a preocupação dele era com os espaços públicos da cidade, as visuais da cidade. Então, assim, a questão era o mobiliário urbano, a inserção de veículos publicitários na cidade que eram... E hoje a gente vê, por exemplo, a poluição que é visual da cidade. Então, naquela época, o Clóvis estava preocupado muito em regrar como é que ia ser a inserção dessas propagandas no espaço público, né? Agora, hoje a gente anda pela cidade de Porto Alegre, a gente percebe assim que é inúmeros os veículos de publicidade, quer dizer, então, assim, polui, né? Isso é uma poluição visual, né? Então, assim, e a gente que é arquiteto urbanista, ou, por exemplo, tipo o Adeli, que é uma pessoa que não é arquiteto e urbanista, mas vivencia a cidade há muito tempo, a gente percebe que existe a poluição visual, né? E que ela interfere na qualidade de vida das pessoas. Então, são questões como essas que, infelizmente, se perdeu um pouco, né? E é a imposição do mercado sobre a maioria, né? Então, assim, eu percebo isso, né? Digamos assim, nesse momento. E, vereadora Adeli, na percepção de cidade, né, tem o debate amplo, né, ou deve ser, tem que ser, né, do plano diretor, né, revisão do plano diretor, né, que evidentemente está atrasado, mas esse é uma questão importantíssima, né, que é uma visão de que cidade queremos, né. Há uma discussão enviesada em Porto Alegre, tá? Mas não só em Porto Alegre, no Brasil, isso acontece muito, mas Porto Alegre, infelizmente, é muito ruim o debate político-ideológico, ou seja, as pessoas dividem as posições por direita e esquerda. No urbanismo não é bem assim, tá? Não é bem assim. Há lugares, por exemplo, vou pegar o caso da Colômbia, tanto seja Bogotá como Medellín, passaram governos diferentes por Bogotá e Medellín. Eu acho que o caso de Barcelona, que o Thiago passou algum tempo lá, é um pouco semelhante. Ou seja, havia uma discussão para onde caminhar, e entrou o governo, saiu o governo, as coisas foram caminhando positivamente nesse sentido. Tá? O caso de Curitiba. Curitiba, o PT nunca governou. Nenhum partido de esquerda que eu me lembre governou Curitiba. No entanto, tem aspectos urbanísticos muito mais inclusivos, muito mais de preservação ambiental do que cidades outras pelo país. Há, sim, uma discussão sobre a extração de mais-valia, ou seja, do lucro das cidades. Tem um estudioso chamado David Harvey, que é o especialista em discutir que nas cidades, pela posse da terra e não pela construção que ela emprega, mas a questão toda é tirar o lucro, a renda, tá, da cidade. Então, esse é um grande debate. Tá? Por exemplo, você vê edificações sendo feitas, vendidas até, mas nem sempre ocupadas. Então, Porto Alegre hoje tem um grande debate sobre a ocupação do centro histórico. Nós já modificamos a lei, agora eu sempre tenho dito, prefeito, está ótimo, mudamos a lei, mas qual é o incentivo do poder executivo? Agora, o governo federal doou 4 espaços públicos federais para Porto Alegre. Um deles é magnífico, fica no centro histórico, ao lado do Camelódromo. São, acho que, 14, 15 andares do antigo Ministério Público Federal. Tem outro prédio na Farrapos, excelente localização, e 2 na Protásio Alves. Agora, o governo tem que verificar a forma de que vai trabalhar essa ocupação, porque está na mão do governo municipal. Então, essa questão de uma cidade miscigenada, esse debate existe desde 1961, quando a Jane Ackles escreveu o livro Morte e Vida nas Grandes Cidades. Depois, Ian Gael, mais recentemente, né, escreve A Cidade para as Pessoas. Então, o debate urbanístico, ele existe, tá? Só que aqui em Porto Alegre tudo vira Grenal. Tá? Por isso que eu sempre brinco com as pessoas, não, eu não sou nem Grêmio nem Internacional, sou Zequinha. Tá? Exatamente para provocar as pessoas de que não é 8 ou 80. Tá? E na questão urbanística, tem a busca desenfreada do lucro pelo lucro
E aí não importa o patrimônio histórico e cultural. Um espigão ao lado do Museu Júlio de Castilho, não. O prédio do museu é de estuque, e a calha da Duque de Caxias não comporta entrada e retirada de material, entende? E afora a altura e o direito à paisagem. Aqui não se discute o direito à paisagem. Nós temos uma discussão sobre as 3 torres ali do Internacional. O pessoal que mora na Monroe e no Morro Santa Teresa tem direito à paisagem. Eles compraram num determinado momento em que o plano diretor era X e não tinha nenhuma viabilidade de colocar uma coisa diferente aqui. Nós já tivemos um grande problema sobre estaleiro. Eu fui um dos que divergi sobre a forma, está registrado inclusive em livro, o meu voto aqui na Câmara Municipal. Então, esse é o grande debate sobre a cidade que queremos. Porto Alegre teve o plano de melhoramentos de 14, foi importante. Depois, só em 43, o plano Gladosh que ficou na gaveta. Depois, em 59, sim, foi resgatado aqui algumas coisas pelo Edivaldo Pereira Paiva e seus parceiros. 79 já houve uma participação popular, já houve alguns incrementos. E em 99 foi o grande momento, o plano diretor feito pela cidade. Aí o povo participou. As conferências da cidade. Importante, Constância. Perfeito. Tiago, hoje é aniversário, né, do ex-vereador Clóvis, né, faria 85 anos, né? Como é que é para ti, assim, essa memória do pai, do ponto de vista, assim, né, hoje voltar aqui à Câmara de Vereadores, né, atendendo esse nosso convite, né, voltar atrás, né, na memória, né, e de fatos, lembranças, né, para que a gente possa também trazer aqui, explicitar, né, para deixar isso marcado como fato histórico, né? E como é que é essa figura, né, do Clóvis na família, assim, se todos têm essa percepção da grande figura política que ele foi também? Não, com certeza. Primeiro, a emoção, eu estava conversando com o Paulinho antes, né? Eu vim com o pai aqui quando quando esse edifício estava no osso, né? Só a estrutura e tal, ou seja, buscando essa mudança da Câmara para cá, então acompanhei bastante esse trabalho. E em família também, o reconhecimento, né, desse trabalho que ele fez sempre, né, político, né, um respeito também. O meu avô e minha avó eram grandes incentivadores também, discutiam, né, minha avó super polêmica, né, então sempre foi muito bacana. E na minha trajetória agora, né, ou seja, IAB, ICAL, mesmo em atividades profissionais, em todos os lugares que eu chego, né, filho do Clóvis vira uma pessoa bacana, legal, ou seja... Então, uma responsabilidade muito grande também ser filho dele em função dessa convivência, né, dessa referência que ele criou, né? As pessoas sempre falam com muito carinho, muito afeto, né, de terem conhecido, não, pô, teu pai era super legal, vinha aqui, conversava, ajudou a fazer tal ou outra coisa. Então, muito bacana, ou seja, circular, né, e perceber esse reconhecimento, esse carinho, né? Então, isso é muito bom. Como eu falei, é uma responsabilidade, né, de manter esse legado, né, e poder também... Isso, é um patrimônio que a gente, de alguma maneira, agora aqui também está, né, trazendo e valorizando, né, e qualificando. E acho que era também esse trabalho pela cidade, pelas pessoas, né, a gente vê que, né, estamos hoje em outro momento, quem sabe recuperar algumas ideias, algumas iniciativas, né, o tema da habitação social, né, do saneamento, né, que, como a Adeli comentou, eles estão granalizados hoje, né? Ou seja, em todos os ambientes, né, que a gente discute urbanismo contemporâneo, a visão da cidade para o carro está absolutamente ultrapassada. E aqui não, aqui nós seguimos construindo viadutos, grandes avenidas, né? Então, não privilegiando o transporte, né, de bicicleta, a pé, transporte coletivo, né, para dar um exemplo, né? Então, a atenção com as periferias também, né, com a qualificação dessas periferias, né, com serviços públicos, com saneamento. Isso não é uma coisa de direita ou de esquerda, isso é uma coisa em prol de todos, né, da cidade. Então, eu vejo muitas dessas discussões bloqueadas, né, por uma nuvem, né, carregada assim, de disputas ideológicas menores, né, de marcar posições, né, e lacrar na internet, né, nas redes sociais, em vez de estar fazendo uma discussão mais inteligente, né? Seguimos cortando árvores, então Porto Alegre já foi, né, a cidade mais arborizada do Brasil, né, e hoje com certeza nós estamos perdendo, não tem uma renovação, não tem um plano, né, de
de criação dessa cidade, de recriação, de manutenção dessa cidade verde. Então, eu vejo que são questões que não são ideológicas de direita e de esquerda, mas elas são posturas ideológicas com relação à qualidade da cidade, a essa cidade para todos, e não que é apropriada apenas por alguns ou por alguns grupos, né, que se beneficiam dessa qualidade. Veja que ao longo dos anos foi construído o plano diretor de arborização urbana de Porto Alegre, a saudosa Sanchotene, né, que nos deixou ainda jovem não, mas... E isso foi uma resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Os conselhos tinham um poder incrível. Agora eu peguei isso depois de grandes debates, inclusive com aulas fenomenais que eu tive com Flávio Barcelos, que hoje inclusive vai entregar um documento para o nosso presidente. Eu simplesmente estou pegando aquela resolução e transformando num projeto de lei, porque ela tem que ser lei. Porque o plano diretor de urbanização nosso já teve problemas quando nós aprovamos o plano diretor cicloviário, que é por lei. Então, a lei é superior a uma resolução. Então, veja que Porto Alegre precisa aprender e reaprender com o seu passado. Por isso que eu citei antes, que veja em 1914 o plano de Porto Alegre, né? Que feito pelo Moreira Maciel. Foram 3 ou 4 pessoas que pensaram, mas era um pensamento para a cidade para as pessoas. Hoje Porto Alegre perde 80 mil habitantes de um censo para outro e o transporte piorou. Mas até vou aproveitar, Adeli, desculpa eu te interromper, mas o próprio governo do Vilela, que é um prefeito que foi indicado, um prefeito biônico, indicado pela ditadura, e implantou no plano diretor de 79 uma visão muito avançada para a época. A cidade policêntrica, os corredores, então, ou seja, não é uma discussão ideológica partidária esquerda-direita, e sim uma questão de visão contemporânea de cidade, e que claramente Porto Alegre está indo para trás, ou seja, nós estamos trabalhando o contrário, né, em muitas dessas questões, o contrário do que as cidades contemporâneas que estão avançando, né, estão trabalhando. O Vilela fez o Marinha do Brasil, fez o Harmonia, fez o Parcão e fez o Mascarenhas de Moraes. E fez os corredores de ônibus. O seu antecessor, o Telmo Thompson Flores, conhecido como o exterminador do passado, ele fez 5 viadutos, botou abaixo montanhas de patrimônio público e não resolveu o problema de transporte e circulação. Quem resolveu foi o seu sucessor, Guilherme Socias Vilela. Muito bem, a gente está chegando na reta final aqui do nosso programa, né, do TV Câmara Especial. Hoje estamos trazendo aqui, relembrando, né, a memória de Clovis Eugen Fritz, que foi vereador aqui na capital, né, foi presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre em 1997, época da implantação da TV Câmara. E para a gente finalizar aqui, eu queria, sei que talvez seja até uma sacanagem, né, com os nossos convidados aqui, mas eu queria começar com o Paulo, né, eu sei que o tempo é exíguo, mas fosse falar em legado, né? Legado do vereador Clovis, o que ficaria, né? O que ficou para ti, que hoje, data do aniversário dele, que vem assim no primeiro pensamento, assim, quando lembra da memória? Não é fácil. Mas eu acho que assim, é importante, assim, como legado do Clovis, né? O Clovis teve inúmeras iniciativas, né? Então a capacidade do Clovis de propor, de buscar inovações era muito grande. Então, assim, lembro, né, por exemplo, a discussão do crematório em Porto Alegre. Foi ele que levantou essa discussão, né? Então, assim, na época, foi o mandato do Clovis que fez essa discussão. A proposta de um banco municipal, que depois virou o Porto Sol, né? Quer dizer, que teve desdobramentos. O Clovis tinha inúmeras... A questão da própria a participação popular da gestão, né? Teve leis do Clovis propondo, né, que a Câmara, por exemplo, desse assessoria técnica para projetos de iniciativa popular. O Clovis tinha inúmeras, digamos assim, proposições. Então, assim, ele tinha uma capacidade de propor questões muito grande. E a outra que também acho que é muito importante, a gente não falou aqui, que é a questão da habitação social. O Clovis é autor de uma lei municipal que a gente aprovou aqui, né, que é a Lei de Assistência Técnica para Moradia Popular, né,
aprovamos aqui uma lei do Clóvis, e essa lei depois ele leva para o Congresso Nacional e ele aprova uma lei a nível nacional, né, que é a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Então, assim, que é reconhecido, né, o Clóvis é reconhecido nacionalmente, né, como, digamos, o autor dessa lei, é reconhecido, né, tanto para os arquitetos urbanistas como um grande incentivador da questão do direito à habitação. Então, como o Thiago colocou com uma certa modéstia, mas realmente o Clóvis, dentro da categoria e para todas as pessoas que militam na área que atuam na área da habitação, o Clóvis é uma referência. Então, assim, é muito marcante, assim, e essa essa capacidade dele falar tanto de habitação como falar de cidade, né? Teve uma construção na sua vida profissional e política enorme, assim, uma contribuição muito grande do Clóvis, né? Então, assim, realmente é difícil até ver o que dá um foco, mas eu diria que é a sua capacidade de propor e criar inovações, né? Perfeito. Vou passar para outra ponta aqui, Thiago, para a gente fechar aí. Se fosse falar em legado, assim, o que vem à mente? Não, eu vejo, ou seja, nós arquitetos, né, a gente está muito distante, ou seja, não é uma profissão, não é um profissional que se envolva normalmente em política, né? Então, a gente tem, se não me engano, agora são 3 ou 4 deputados federais apenas, né, comparado com outras profissões. Uma gaúcha, nada, Denise Pessoa. Né? Isso, a Denise, né, nossa colega aqui de Caxias. Nós estamos muito pouco presentes nos parlamentos municipais, nas prefeituras, etc. Então, eu acho que tem um legado importante, que é provar a importância, a necessidade dos arquitetos estarem nesses ambientes políticos, nesses ambientes de decisão, porque grande parte, né, dessas referências que o Paulinho fez é exatamente de temas que são temas da nossa profissão, né, o cuidado com a cidade, o tema do visual urbano, da paisagem, do patrimônio, etc. Então, eu acho que esse é um legado importante. E se nós formos buscar na história, né, do Brasil, ou até mesmo de outros países, né, grandes iniciativas que potencializaram em algum momento o crescimento, o desenvolvimento, a qualificação de uma cidade, a gente vai encontrar um arquiteto que era o prefeito, né, ou aquele secretário que pensou e que... Né, então, a história, se a gente for ver a história de Barcelona, se a gente vai nas boas iniciativas que nós temos no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Belém, tem um arquiteto por trás ali que estava bolando, que tem essa visão global de cidade. Então, acho que esse é um grande legado, é provar a necessidade, né, dos arquitetos na política, nesses ambientes de decisão e de discussão, né, da cidade, né, e da qualidade de vida das pessoas. Né. Perfeito. Vereadora Deli. Clóvis foi um sujeito de muitas ideias, muito persistente, teimoso no sentido de teimar, buscar, né? Agregador e de visão. O Clóvis deixa um legado, um patrimônio, por isso que nesse 13 de março a nossa homenagem à figura humana, ao político e ao urbanista Clóvis Guinfrits da Silva. Muito bem, acho que dá tempo só para dar mais uma rodada, só para despedir aqui dos nossos convidados, agradecendo mais uma vez a presença de cada um deles para trazer e ilustrar esse programa de grandes personalidades que fizeram a história política aqui da Câmara de Vereadores, mas evidentemente da nossa capital gaúcha. Paulo, recado final. Recado final, só que eu não falei da TV Câmara, mas só para lembrar que a TV Câmara, quando a gente implantou aqui em 1997, nós fomos pioneiros. Na realidade, tinha uma corrida ali entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal. Nós lançamos primeiro o programa, então nós ganhamos na época da Assembleia Legislativa. Foi uma época que tinha quem ia lançar primeiro. Então eu queria me lembrar esse fato, né, que foi marcante na época. E também lembrar um nome, né, da importância da implantação da TV Câmara, que era o Namiro Bueno, que era assessor do Clóvis também e batalhou muito para que a gente pudesse viabilizar essa iniciativa da TV Câmara. Então, queria fazer também essa lembrança do Namiro aí, que também foi muito importante nessa construção. Ótimo, muito bom pontuar. Thiago, recado final. Não, saudar essa iniciativa de vocês, né, acho que ou seja, sendo o programa inaugural, né, fico muito feliz também por essa homenagem também, né, de ter sido escolhido para inaugurar.
que façam também, né, que convidem, né, alguns ex-vereadores e ex-vereadoras que estão vivos, ou seja, fazer essa homenagem também, né, com as pessoas presentes, é muito importante valorizar esse trabalho que foi feito, né, por essas pessoas em prol aí da qualidade da nossa cidade. Vereadora Adeli, para a gente fechar? Minha saudação muito especial à TV Câmara, a toda a equipe, por essa nova iniciativa, e pode contar conosco, inclusive, para sugestões e talvez ajudar na pesquisa para pontuar alguns ex-vereadores e como trazê-los até aqui. Muito bem, deixa eu agradecer aos nossos convidados mais uma vez, agradecer a você de casa e que fique aqui o convite também, né, muito especial de toda a nossa equipe da TV Câmara, né? Agradecendo, celebrando o aniversário de Clóvis Eugen Fritz e também colocando a TV Câmara à disposição da população de Porto Alegre, né? Porque por aqui a gente traz a transparência, né? A gente dá voz aos vereadores representados pelas suas comunidades. Então siga acompanhando a TV Câmara, canal 16 da NET, 11.3 da TV Aberta Digital e também pelo nosso YouTube, sessões sempre ao vivo. Então você pode acompanhar ali, fazer o acompanhamento do seu parlamentar, do parlamentar que você votou, dos projetos, enfim. Aqui na Câmara de Vereadores, aqui no Legislativo, passa o debate, aqui acontece aquilo que vai impactar na sua vida. Então siga acompanhando, porque isso também é cidadania, isso também é fazer política, isso também é acompanhar, isso também é transparência, esse é o papel da TV Câmara. A você que nos acompanha, muito obrigado. Para rever este e outros programas, acesse as nossas redes sociais e mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!